Olá, meus queridos, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com o nosso quadro de Gênesis ao Apocalipse, sempre fazendo uma análise breve e devocional para o nosso livro espiritual. Você que é amante da palavra de Deus, você tem à sua disposição a Bíblia explicada de uma forma panorâmica, mas fiel à interpretação e ao conteúdo que nós procuramos passar para você. No conteúdo anterior, nós falamos sobre Moisés, o beber no cesto, isto é, Moisés na companhia dos seus pais e Moisés na companhia da filha de Faraó, da princesa. Nesse conteúdo, nós estaremos falando sobre o homem no meio. Por isso, estaremos fazendo uso da palavra de Deus no capítulo 2 de Êxodo, versículos 11 ao 15. Nesse texto, nós estaremos observando aqui dois detalhes. Um escravo indefeso e um escravo hostil. Moisés, ele já crescido, vai até os seus irmãos, provavelmente na cidade de Pitom e Ramsés, de forma que, naquela sua ida, ele descobre a situação precária de dor, angústia e sofrimento dos seus patrícios, dos seus irmãos. Ele viu ali como os seus irmãos eram tratados. E nisso, ele logo teve a infelicidade de descobrir um egípcio que maltratava um hebreu. E logo ele, sem pensar, sem controle emocional, defendeu o seu irmão, o hebreu, matando o egípcio e enterrando na areia. Aquela atitude de Moisés, evidentemente, foi uma atitude carnal. E olha que trouxe consequências terríveis para ele. Vamos ao texto para que nós tenhamos uma visão mais direta e específica para o nosso coração. Um escravo indefeso. Versículos 11 e 12. Moisés mata um egípcio e espanca brutalmente um escravo hebreu. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Fazendo isto,
Parece que Moisés estava tendo um certo impulso emocional de conhecimento de causa. Isso é um indício de que ele tinha conhecimentos do plano de Deus para a sua vida, mas não era dessa forma. Não era através do seu poder, da sua mão, que ele faria com que Israel saísse do Egito. Não, isto era obra divina. E por isso Moisés, passado aquele momento, ele então retorna aos seus irmãos novamente, e no capítulo 2, versículos 13 e 15, no dia seguinte, Moisés repreende um escravo hebreu que está maltratando um colega hebreu. E o homem retruca dizendo o seguinte: pensa tu matar-me como mataste o egípcio? Percebendo que seu feito se tornara conhecido, Moisés foge. Então nós temos aqui um escravo indefeso, que fora aquele israelita sendo espancado por um egípcio, e nós temos aqui um escravo hostil, um hebreu que estava em atrito com o seu próprio irmão e termina, então, sendo aconselhado por Moisés, e eles, percebendo aquilo, um deles, então reclamou a Moisés. Vamos ao versículo. No dia seguinte, saiu, viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Eu acredito que Moisés deve ter abrido um olho desse tamanho. Olha. Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. O que tem que ser feito? Dar no pé, não é verdade? Os egípcios tinham a inveja de Moisés, desde o trono aos servidores mais simples do palácio da corte, tinham inveja de Moisés. Porque, segundo o Targo judeu, diz que Moisés era um general do exército egípcio. Diz que ele traria vantagens de sua fortuna, suas riquezas, por ser uma pessoa influente, invejada, ele iria subverter o governo, ele iria sabotar o governo. Ele era muito invejado dos egípcios, que possivelmente procurava a morte de Moisés, um tipo de sofrimento, de prisão. E quando acontece que ele mata um egípcio, foi a gota d'água para completar o copo e fazer transbordar. O faraó, então, procurou
matar Moisés. Acharam uma oportunidade. É por aqui. E Moisés, é por aqui. Moisés, então, teve que fugir, teve que sair dali. Pois o versículo de número 15 diz: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Fiel ao seu povo, embora vivendo na corte egípcia, com todos os encantos, todos os privilégios, o seu coração estava lá em Gózer, entre o seu povo. Apesar de cercado por todos os encantos da corte de Faraó, o coração de Moisés se mantinha fiel ao seu próprio povo. Nem os tesouros do Egito, nem os prazeres do pecado, nem as atrações do amor humano e nem a sedução do sorriso do mundo podiam afastá-lo do seu próprio povo. Ele fora um homem chamado por Deus para uma grande missão. Sobre as humildes choças de Gósen, brilhava para ele uma luz diante da qual a todos os palácios de Faraó empalidecia. Parece que em sua mente havia um vago conhecimento do Cristo prometido, e ele considerou aquela esperança como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 26, diz: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então Moisés tinha um certo conhecimento dessa verdade bíblica acerca de Jesus Cristo. No entanto, ele ainda tinha muito a aprender. Ninguém pode prevalecer pela força. A batalha não é ganha pelo forte, nem a corrida pelo veloz. Israel seria liberto de seus indizíveis sofrimentos inteiramente graças à mão estendida do seu protetor todo-poderoso, o El Shaddai, Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que agiria através de Moisés. E não Moisés pela sua própria força. Daí a falha da primeira tentativa de Moisés, em lugar de olhar de uma e de outra banda, ele devia ter olhado para cima. Viu que ele olhou para os lados, não viu ninguém e matou o egípcio? Se ele tivesse olhado para os céus, seria bem diferente. Quando a gente observa a vida de Moisés, filho de uma escrava e filho de uma rainha, nasceu numa casa humilde de Gósen, viveu no palácio da corte faraônica, herdeiro da pobreza e, ao mesmo tempo, desfrutou de riquezas incontáveis, pois Moisés era um homem extraordinário na corte faraônica. Foi líder de exércitos egípcios, foi pastor de ovelha.
uma função simples. Foi o mais poderoso no Egito e foi o mais manso da terra. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Educou-se na corte egípcia, mas peregrinou e viveu no deserto na árdua experiência do pastoreio. Tinha a sabedoria da cultura egípcia, incluindo as ciências, e tinha a fé de um menino. Foi equiparado com uma vida próspera na cidade. No entanto, vagou pelas estradas íngremes dos desertos de Midian. Foi tentado aos prazeres da carne e do mundo. Foi pesado em língua, demorava para falar, mas mesmo assim, ele falou com Deus, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi a vara do pastor humilde e manso que usou através do poder infinito para operar os milagres no Egito. Foi um fugitivo de Faraó, mas também um embaixador do céu. Foi o doador da lei e o percussor da bendita graça de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, não adianta o inimigo se levantar. Mesmo que você seja uma pessoa insignificante, simples, não importa. Deus fará de você um gigante pela própria natureza. Muito bem. Vimos aqui um homem no meio, um escravo indefeso, que fora o escravo que estava sofrendo às mãos do egípcio, e um escravo hostil, que foi um hebreu maltratando seu próprio colega hebreu. E Moisés no meio, que levou a fugir do Egito, escapar da morte e ir para a faculdade de Deus no deserto de Midian. E é exatamente sobre isso que nós falaremos no nosso próximo conteúdo. Moisés em Midian, seu casamento, sua vida e as experiências que obteve com Deus de Abraão. Que Deus lhe abençoe, que esta palavra possa servir para você de um elevo espiritual. Compartilhe a mesma, deixe o seu comentário, dê um joia e, se possível, inscreva-se em nosso canal. Isso nos motiva a estar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.